Na última semana, foi convocada uma nova AGE para a tentativa de liquidação do fundo HGPO. E aí, será que vão conseguir acabar com esse fundo? Quer saber o que está acontecendo com esse fundo? Então fica aí com a gente até o final que eu vou te explicar. Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra de ativos e você também pode acompanhar a gente lá pelo canal no Telegram, onde eu mando notícias diárias de fundos imobiliários, ou no perfil do Instagram, onde eu posto recortes de estudos também diariamente. Mas o que é o fundo HGPO11? O HGPO11 é um fundo de investimento imobiliário que tem um patrimônio ali por volta de 460 milhões de reais. O fundo ele tem como objetivo oferir ganhos aí pela aquisição e exploração comercial de imóveis corporativos de alto padrão já prontos. É um fundo que iniciou essas atividades em outubro de 2010 e é destinado aí a investidores em geral. Um fundo de lajes corporativas, já passou por 2 emissões, e o fundo tem uma pequena taxa de administração de 8,3% sobre a totalidade das receitas e não sobre o patrimônio líquido. Além disso, ele tem aí uma pequena comissão aí pela venda dos seus imóveis. E o que compõe esse fundo? O fundo é composto aí por 2 imóveis, que representam aí 98,8% do patrimônio total do fundo, enquanto tem ali 1,2% em renda fixa, que seria o caixa do fundo. E quais são esses imóveis? O primeiro é o edifício Metropolitan, que representa aí 73,9% da receita total do fundo, e é o que representa aí a totalidade da vacância do fundo, que é de cerca de 5%. E o segundo é o edifício Platinum, aí, que representa 23,2% da receita do fundo. Os dois edifícios estão muito bem localizados em São Paulo e totalizam aí uma área bruta locável de 12.614 metros quadrados. Aqui temos a fachada dos dois edifícios, tanto do Platinum quanto do Metropolitan. E a maior parte das informações desse vídeo a gente vai tirar do último relatório gerencial do fundo, que é o relatório de agosto, divulgado agora em setembro. E a gente pode ver aqui que o fundo tem um valor patrimonial de R$ 268,05, um valor de mercado de 461 milhões de reais, uma base de cotistas de 9.271 cotistas e um patamar de rendimentos em torno de R$ 1,60 por cota. Guardem essa informação, que a gente vai precisar dessa informação durante esse vídeo. A BL total a gente já tinha falado, 12.603 metros quadrados, um dividend yield de 7,3% e uma vacância de 5%, com uma vacância financeira de 2,5%. Já a cota mercado, a gente pode ver aqui que na data do relatório era R$ 262,94, mas a gente pode ver que ela oscilou e no dia que eu estava colhendo essas informações, o fechamento foi a R$ 260,98. E o que está acontecendo com esse fundo? Em fevereiro deste ano, a Credit Suisse, administradora do fundo, convocou uma AGE para deliberar sobre a venda de imóveis do fundo dentro de algumas condições. Dentre elas, um preço mínimo em dinheiro à vista no valor de 491,9 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 39 mil por metro quadrado, corrigido pelo IPCA a partir da realização dessa AGE. Aqui a gente tem esse fato relevante e esse valor aqui de venda representaria uma liquidação aí de R$ 280 por cota. Lembrando que esse valor é bruto. É esse valor aqui dividido pelo número de cotas. Não está levando em conta ainda as despesas que tem que ser aí descontadas antes de chegar ao valor final de fato da liquidação. E como foi o desfecho dessa proposta? Na ocasião, o processo competitivo foi conduzido aí pela CBRE, que abordou aí 100 investidores e teve como resultado o recebimento de 8 ofertas. Em 29 de julho, a Credit Suisse informou que 2 dessas 8 ofertas se aproximaram dos critérios estabelecidos, mas foram descartadas por não atenderem aí todos os requisitos estabelecidos pelos cotistas. A primeira oferta chegou aí a um preço de 491,9 milhões, porém o pagamento seria feito por meio de uma troca de cotas de fundos imobiliários, e aí a oferta foi rejeitada. A segunda oferta atingiu aí o valor de 355,4 milhões, o equivalente a R$ 37 mil por metro quadrado, e foi bem abaixo aí do que os cotistas definiram aí como preço mínimo. Lembrando que as duas propostas foram rejeitadas e o processo competitivo foi encerrado, seguindo o fundo funcionando normalmente.
E aconteceu que no dia 14 de setembro, a Credit Suisse informou que recebeu uma nova proposta de aquisição dos dois imóveis, dessa vez por 467 milhões de reais, o equivalente a 36,9 mil reais por metro quadrado. O valor veio abaixo do que tinha sido estabelecido na AGE de março, quando o preço mínimo aprovado foi de 491,9 milhões. Mas o fundo acabou convocando aí uma nova assembleia para deliberar sobre essa proposta. E essa proposta representaria aí uma liquidação bruta em torno de R$ 266 reais por cota. Aqui a gente tem o fato relevante e aqui a gente tem como a cota veio performando aí nos últimos 6 meses. E reparem nesse valor aqui de R$ 260,98. A RBR Asset deve votar contra essa proposta. Ela é dona aí de cerca de 20% de todas as cotas do HGPO. E segundo a entrevista aí do Bruno Nardo, que é sócio e gestor e deu uma entrevista aí para a agência Trademap, ele foi um dos cotistas que solicitou a AGE na primeira AGE que teve do fundo para a tentativa de liquidação com a venda desses imóveis. E ele diz que esse valor está bem abaixo, que o valor líquido representaria cerca de R$ 261 reais por cota. Lembrando aí que o fundo, no último fechamento, fechou bem próximo disso. E ele citou que daqui a 2 anos, quando a NTN-B cai aí para 4,5% a 5%, com a queda da Selic, o metro quadrado desse fundo vai valer pelo menos R$ 45 mil. E o que seria necessário aí para a aprovação dessa proposta? Para ser aceita, essa nova proposta ela precisa ser aprovada por pelo menos 25% do total de cotas aí do fundo, por maioria simples. A administração não informou quem fez a proposta pela compra dos imóveis e nem se o autor chegou a participar do processo de competição encerrado em julho. A instituição também destacou que vai revelar aí o nome dos cotistas que pediram essa nova AGE em breve. E quais são os cotistas relevantes desse fundo? Primeiro de todos é o fundo imobiliário JSRE, que tem uma posição aí de quase 20% do fundo, tendo aí 16,7%. Temos também o RBRF, que possui aí 12% aí das cotas do fundo, que também foi um dos solicitantes da AGE lá atrás, mas que deve votar contra nessa AGE. E temos outros fundos como o JSAF, com 2,17%, e outros fundos com aí menos de 1% de posição, como o Suno, FOF, o RCFF, o FOF da Deva, o FOF do Bradesco e o FOF da HSI. Essas informações eu retirei lá do site Status Invest. E qual é a demanda aí pelos imóveis do fundo? O fundo ele tem aí 32 locatários e a gente vai ver aqui uma radiografia da carteira imobiliária que está lá no relatório gerencial do fundo. Primeiramente, a gente pode ver que desde setembro de 2021 a vacância está estável, ali na casa dos 5%, e a gente iniciou ali com um aluguel por metro quadrado no valor de R$ 205, que foi subindo até R$ 232 no último mês. Como a gente pode ver, a gente tem aqui o gráfico de reajustes, e aqui a gente cruzou essa informação com a evolução da vacância e do aluguel médio. A gente pode ver aqui que em janeiro a gente teve aí uma boa parcela de reajustes, que resultou aí na subida de R$ 211 para R$ 218 o aluguel por metro quadrado, uma alta de 3,3%. Em fevereiro a gente teve também um reajuste relevante, que subiu aí 1,4% do aluguel médio por metro quadrado. Em abril a gente teve um outro reajuste, que elevou aí mais 0,9%. E a gente teve o reajuste de julho, que foi de 26,6% aí das receitas do fundo, que elevou aí em 2,7%. E a gente pode ver que nos últimos 12 meses o fundo teve um reajuste aí total do aluguel médio por metro quadrado de 13,2%, enquanto o IPCA, a inflação do período de 12 meses, foi de 8,7%. E ainda tem gente que diz que fundo imobiliário não protege da inflação. Aqui a gente pode ver as receitas por locação. O fundo tem uma receita potencial de R$ 1,63, dos quais 4 centavos aí é perdido em vacância e mais 1 centavo perdido aí em descontos e carências. Com aditamento, atrasos e multas, o fundo teve aí um incremento de 12 centavos.
teve um diferimento aqui de 4 centavos e a receita de áreas comuns aí de 1 centavo, totalizando aí uma receita de locação caixa em agosto de R$ 1,74, um pouquinho acima aí da receita potencial, mas a receita potencial está um pouco acima ali do patamar ali que a Credit Suisse estabeleceu de dividendos, de distribuição, que no caso é R$ 1,60. Aqui a gente tem como foi aí as receitas do fundo no período. A gente pode ver aqui que a receita de locação que vinha lá em R$ 1,29, chegou a bater R$ 1,17, mas em agosto fechou aí em R$ 1,63. A gente pode ver aqui que o fundo tem um resultado acumulado e esse resultado acumulado vai ser utilizado para manter esse patamar de distribuição em 1,60. Apesar da receita potencial estar aqui na casa de R$ 1,63, mas o fundo tem algumas despesas aí que são descontadas até chegar aqui nesse patamar de distribuição. Liquidez. Eu não costumo falar muito da liquidez dos fundos da Credit Suisse, até porque são fundos bem líquidos, mas o HGPO ele vai um pouco na contramão disso. É um fundo que tem aí um giro de 2,27% e, apesar de ter 100% de presença aí nos pregões, o valor aí de volume mensal por mês negociado é de 10 milhões, ou seja, é menos de 1 milhão por dia. E a base de cotistas vem diminuindo, talvez pelo fato de esse fundo estar tentando ser liquidado e muita gente que esteja com esse pensamento de longo prazo está saindo do fundo, não está esperando o fundo resolver se vai ser liquidado ou não, já está pulando fora. Mas a gente pode ver que a rentabilidade desse fundo é interessantíssima. A gente tem que o fundo tem uma rentabilidade acumulada de 535,9% desde aí o seu início, e a gente pegando aqui esse início em 26/10/2010 e calculando esse retorno acumulado, tentando anualizar esse retorno, a gente tem um retorno médio de 16,78% ao ano. A gente ainda não analisou um fundo que tem um histórico tão longo com um retorno tão forte como esse. Aqui a gente pode ver que o fundo performa bem acima do IFIX, apesar do ganho de capital performar abaixo do IFIX, mas quando a gente considera os dividendos e seu reinvestimento, a gente tem uma performance aqui sensacional desse fundo. E quando a gente faz o comparativo do HGPO para os outros fundos de lajes corporativas, como eu fiz aqui, eu trouxe a rentabilidade deles desde o período de 6/6/2019, que foi quando a plataforma Mais Retorno tem essa base de dados. Eu comparei com os demais fundos aí do seu segmento, fazendo um pequeno adendo aqui que o RECT, o BRCR e o RBRP possuíram uma performance negativa nesse período comparado aqui, então eu nem coloquei eles aqui, já que tem alguns outros fundos. E a gente pode ver aqui que as melhores performances foram do HGRE, com 18,82%, e do KNRI, com 18,55%, bem próximas aí do índice de fundos imobiliários, o IFIX. A gente tem o PVBI aqui também, que é um fundo novo, mas tem uma proposta um pouco parecida com o HGPO, que são de imóveis ali em uma localização privilegiada. Temos o JSRE, que é um fundo que tenta chegar ali perto disso, mas não chega. Temos o RCRB, que também é um fundo bem antigo de lajes corporativas. Tem uma performance ali de longo prazo um pouco interessante, mas fica bem atrás nesse período do HGRE. Ele se distancia bastante aqui dos outros ativos. E quando a gente pega esse retorno aqui acumulado e anualiza ele dentro desse período, a gente vê que o retorno médio até sobe, ou seja, esse retorno fantástico do HGPO, ele não foi conquistado só lá atrás. Ele, no ano a ano, ele segue performando bem, ou seja, nesses últimos 3 anos, o fundo entregou um retorno médio de 17,9%, praticamente 18% ao ano. E que fundo imobiliário entrega um retorno tão consistente e tão fantástico como esse no longo prazo? Por essas e mais outras, vocês podem entender a relevância desse fundo para o nosso mercado de fundos imobiliários e talvez até lamentar se de fato esse fundo for liquidado, apesar de que se ele for liquidado dentro do preço mínimo estabelecido ali pela AGE, os cotistas vão receber uma boa bolada e vão poder investir aí em outros ativos. O grande problema é em que ativo tão bom quanto esses cotistas vão conseguir investir.
Mas me conta aí, você investe no HGPO 11? Você já conhecia esse fundo? Você acompanha esse fundo? Deixa aí nos comentários, deixa também um feedback sobre o que você achou desse vídeo. Esse vídeo ele não é um estudo completo sobre o fundo, mas é um estudo ali pontual para entender o que está acontecendo com o fundo nesse momento, sem deixar de conhecer um pouco ele. Tá bom? Não deixe de me acompanhar também nas outras redes sociais, no canal no Telegram, no perfil no Instagram, e que lá eu posto outros conteúdos sobre fundos imobiliários. Te vejo aí no próximo vídeo, bons estudos e até mais.